E atenção, temos um chamado ao vivo, está nesse momento o presidente da Frente Parlamentar, que pretende oferecer resistência ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o deputado presidente falando. Da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então nós estamos aqui unidos para pautar e para discutir a defesa do parlamento brasileiro, que nada mais é a defesa da sociedade brasileira. Nós queremos entendimento e respeito, nada além disso. Eu vou passar a palavra aqui para o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Lupion. Gente, boa tarde, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela presença dos nossos parlamentares, grande maioria aqui, presidentes ou dirigentes dessas frentes parlamentares que foram anunciadas. Em especial quero agradecer ao líder Altineu, do PL, à liderança do Novo, ambos partidos que têm nos ajudado regimentalmente, e cabe aos partidos a obstrução regimental. Agradecer ao Jordi como líder da oposição, ao pessoal da minoria, mas mais do que isso, agradecer a plural representatividade da sociedade com os nossos parlamentares aqui. Os nossos deputados e deputadas aqui presentes corroboram de uma ideia que vocês leram a nota que nós encaminhamos para a imprensa ontem, corroboram da ideia da defesa intransigente ao artigo 49 da nossa Constituição. O artigo 49 que diz as atribuições do Poder Legislativo, e mais do que isso, no seu inciso 11º deixa muito claro que cabe ao Poder Legislativo zelar por suas competências e atribuições. A constante invasão de competências, ou a usurpação de competências, como preferirem, por parte do Poder Judiciário, tem que cessar. A representação popular cabe a nós, parlamentares legitimamente eleitos pelo sufrágio universal, sejamos deputados ou senadores. Cabe a nós a tomada de decisão em nome da sociedade brasileira. Para isso vivemos em uma democracia representativa. Muitos das senhoras e senhores da imprensa me perguntaram ontem, mas o que levou a isso? Por que isso? Uma sucessão de decisões e de invasões à nossa competência legislativa levaram a esse momento que significa um basta muito claro a tudo aquilo que nós não concordamos quanto à usurpação de competências do Congresso Nacional, seja na relativização constante do direito de propriedade, seja na liberação das drogas, seja na liberação do aborto, seja na dificuldade constante da garantia da legítima defesa, a regulação de redes sociais e liberdades individuais, isso tudo que congrega as mais diversas frentes parlamentares. Poderia eu estar aqui como FPA falando exclusivamente para vocês sobre o ataque constante ao direito de propriedade, mas não. Essas pautas que são caras para a sociedade brasileira nos unem a todos. A liberdade de empreender, a liberdade de crescer, a autorregulação da nossa sociedade, mas principalmente questões de costumes da sociedade brasileira que não são respeitados por decisões de 11 ministros da Suprema Corte. As decisões têm que ser tomadas por aqueles que são os verdadeiros representantes da população brasileira, que somos nós. Há poucos minutos atrás, nós aprovamos por maioria na CCJ do Senado o marco temporal de demarcações de terras indígenas. Isso é a prova mais clara de que a maioria da população está conosco, de que os representantes da população estão conosco. Não cabe à Suprema Corte dizer o que nós podemos legislar, o que nós não podemos legislar. Não cabe à Suprema Corte dizer como e quando nós devemos fazer as coisas. À Suprema Corte cabe o controle constitucional, ponto. A nós, parlamentares, cabe a representação da sociedade. E é por isso que nós iniciamos ontem um movimento de união das mais diversas frentes, das maiores em quantidade às menores, mas todas com a maior importância, de nós começarmos a enviar um recado às pessoas.
que ele reverbere pela Praça dos Três Poderes no mais alto som possível, de que nós não aceitamos interferências no poder legislativo. Ontem nós não tivemos votações e deliberações nessa casa. Hoje nós não tivemos e não vamos ter. Amanhã nós também não teremos. E isso é uma obstrução. É uma obstrução em que todos nós aqui estamos dando um basta a esse completo e indesejável desmonte do Poder Legislativo. O enfraquecimento do Congresso Nacional não interessa a ninguém, interessa apenas àqueles que querem nos suplantar e passar por cima de todos nós. A população brasileira não aceita isso. É por isso que nós somos em 513 deputados federais, por isso que nós somos em 81 senadores, e é obrigação de cada um, de direita a esquerda, do mais progressista ao mais conservador, é obrigação de todos nós defendermos esse parlamento pelo juramento constitucional que todos fizemos. Muito obrigado. Muito bom. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Esse movimento de ontem, ele é ímpar. Nunca aconteceu na história desta casa. Eu acho que os parlamentares se cansaram de ser questionados nas ruas sobre essas atitudes que recentemente vem acontecendo pelo Supremo Tribunal Federal. Veio a questão da descriminalização das drogas, nos assustou. Veio a questão da liberação do marco temporal, também nos assustou. Veio a questão do decreto das armas, piorou a situação. E por isso também o imposto sindical, bem lembrado, quer dizer, todas as decisões tomadas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive o aborto, todas elas foram decididas por esta casa. Todas elas foram decididas e votadas por nós, representantes do povo brasileiro. Então, esse movimento, eu estou falando de 22 frentes, simbolicamente, por causa do número do partido 22. Mas tem mais frentes. Hoje, de manhã, recebi vários comunicados de colegas pedindo para ser acrescentado. Como a nota foi publicada ontem, não deu tempo de inserir o nome dessas frentes. Mas tenho certeza que todos aqueles parlamentares que se sentem ofendidos, que se sentem desmoralizados por 11 ministros sem votos, nós não vamos mais aceitar. Muito bom. Não vamos mais aceitar. Boa, Fraga. Temos falado de todas as formas, para que toque a sensibilidade tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara dos Deputados. Eles é que poderiam tomar uma atitude. Não tomaram. Nós estamos tomando. E aqui não adianta ameaçar com efeito administrativo. Isso é bobagem. Ou conversa e para com esses absurdos, ou então essa casa está parada. Ela será paralisada com as nossas ações. São parlamentares que sabem o que estão fazendo, estão buscando valorizar e ratificar a sua representatividade perante a sociedade, e eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de amanhã o Supremo Tribunal Federal vai ter que pensar duas vezes. Aquelas matérias inerentes ao Congresso que foi votada por aqui e usurpada pelo Supremo Tribunal Federal, nós teremos que refazer. Se for o caso, faremos tudo de novo. Mas quem tem que mudar esses parâmetros é o Congresso Nacional. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Essa luta continua. Muito bom. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, mas aqui, acima de tudo, somos brasileiros e brasileiras, somos parlamentares que temos uma responsabilidade com o povo brasileiro, que juramos o respeito à Constituição e exigimos respeito do STF. O STF, que é, sem dúvida, o guardião da Constituição brasileira, tem agido, no nosso entendimento, em desrespeito à Constituição e desrespeito a essa casa, não só legislando o que não é competência dele, mas muitas das vezes rasgando a Constituição.